Ele foi a cabeça das instituições da INA, também trabalhou na coordenação de antropologia como cabeça do departamento de publicações e editor de um artigo de antropologia. Desde 2015, ele foi um membro de uma rede de estudos de rendimentos e contribuiu para diferentes publicações. Ele também é o diretor num Instituto de Ciências e Tecnologia. And we are joined by Andre Apple, who is a librarian E with a também por PhD in Andre information Apple, science. que é Since um bibliotecário 2025, he has com served as a estudos em technologist attached ciências. to the Brazilian Institute of Ele Information and Science and trabalha com o Technology, Instituto where he serves do as an Brasil, associate member of onde the board of ele também directors of trabalha La como um Referencia, membro coordinates the Brazilian Center of the no, Latinx Network, and na other junta services diretiva de aimed at La strengthening Referência, Brazilian open access publications. e também tem Today's contribuído para discussion will diferentes be moderated publicações by dentro do Jose Brasil. Octavio Alonso, Hoje, who is a as senior discussões vão ser academic at the moderadas por General Directorate for Octávio Libraries and Digital Alonso, Information Services at the que é National Autonomous um University of subdiretor Mexico. na Since Universidade de 2005, he has México. been the general Desde coordinator of the Latinx system. 2005, tem He is a sido member o of the coordenador Policy geral Advisory do Board Sistema of the Latinx, Directory of é um Open membro Access Journals and the ah, Criteria and Evaluation de Model Commission of the diferentes National System of Scientific and Humanities publicações Publications of the e também Mexican de government. sim, diferentes His focus is publicações on do regional governo do scientific México, communication and open access, e é reflecting his sobre a interest in promoting comunicação, open science and the democratization of onde knowledge. reflete o interesse dele And it is de truly an honor to partilhar a introduce ciência Ana aberta, Maria Cheto, who e will é offer uma honra opening remarks to também frame today's discussion. Ana apresentar Maria a is Ana a Maria researcher Cheto, at the que vai Institute dar of Physics and suas lecturer at the reflexões, suas National opiniões Autonomous também no University of início. Mexico. Her main Na area of Universidade de research is the México, sua physical área foundations of principal quantum mechanics. de She has published investigação 28 é books and over mecânica 320 research quântica. articles in physics, as Tem well as publicado muitos essays on artigos em science, físicas education, and também, society, and has algumas supervised publicações sobre 31 educação e undergraduate and sociedade, tem postgraduate supervisado theses. She chairs the Latinx 31 system, the teses. UNESCO Chair in Ela Science, também Diplomacy, and partilha Heritage, com the Advisory o Board of the diploma Pueblos de Conference, and the Latinx UN panel on the e effects of the também nuclear o war. painel sobre She is uma the guerra former nuclear. president of the Ela Mexican também é Physical a Society. professora, She was named a Woman of the Year in presidenta 2003 and has received the Kalinga anterior de Prize in outra instituição, e 2023, the recebeu já Oganesson vários Prize in prêmios 2024, and the de Tate Medal Oganescent last year. e também She has received the Nobel uma Peace medalha de Prize Tate. twice, once Ela in também recebeu duas 1995 as a vezes member of the o Pugwash prêmio Executive Committee, and da again in Paz, Nobel 2005 da as Paz, Deputy Director General of the já International duas Atomic Energy vezes. Agency. And with that, over to you, E com Octavio. isso, vamos passar para você, Thank you, Octávio. Melissa. Muchas gracias. Obrigada, Buenos Melissa. días, saludos Muito obrigada. cordialmente a Bom todas dia. las personas que están Cordiais conectadas a saudações a este todos os webinar. que Ya estão veo que hay conectados de a varios esse webinar. países, de varias Já revistas que estou ponen vendo que tem diferentes muestran el países, interés por este tema diferentes en América Latina. revistas, Antes de iniciar la que moderación mostra de la como esse mesa tema y é dar una diverso na América introducción Latina. general al tema, voy a Antes de pedirle dar uma a introdução la geral ao tema, eu presidenta de vou pedir Latindex, la para a doctora Ana María presidenta Cheto, de que nos Latinex, a brinde un doutora poco Ana Maria Cheto, sobre este que nos dê webinar umas palavras, por desde favor, la sobre esse perspectiva webinar, desde a Latindex perspectiva y de América Latina. de Entonces, te Latindex cedo e la de palabra, América Ana María, Latina. por favor. Ana Maria, você tem a palavra, por favor. Estás con el micrófono Tá apagado. sem Ana María. volume. Sí, muchas gracias, Ah, Octavio. obrigada, Buen sim. día. Muito Buenos obrigada, días. Otávio. Good Bom morning. dia, bom Y a gracias por todos. invitarme y Obrigada por me convidar a participar en el inicio de a este participar no seminario a início distancia, que me parece desse que es muy seminário à oportuno. distância, que eu En acho que é primer lugar, bem porque se reconoce con ello la chega ao bom momento, iniciativa porque dá para ver BOAI, ¿verdad? De la iniciativa que de se vê a acceso iniciativa de abierto BAI, 2003 que tanto, de acesso pues, tanto aberto, nos ha que tanto
puesto a trabajar, en realidad, ¿verdad? nos Para têm promover el colocado a acceso trabalhar, na abierto verdade, para promover o acesso en el afán aberto de recuperar el verdadero sentido e no de la desejo, Declaración de Budapest. Me parece que es excelente que na podamos declaração, tener este no desejo de seminario en aprofundar na Declaração América de Latina y el Budapeste, acho Caribe. muito bem que tenhamos El esse acceso abierto no seminário comercial. aqui e o acesso aberto Bueno, não comercial. se trata de analisar estrategias y presentar estrategias Então, para evitar trata-se la de adopción del analisar modelo APC as en las estratégias revistas para científicas evitar y a adoção académicas do modelo frente a APC nas presiones revistas por acadêmicas e justamente científicas, irse por esse modelo. Y en realidad justamente por ir com esse sabemos en nuestra modelo. E experiencia, en particular en Latindex, aqui que vemos no na hay una nossa receta experiência única, todo especial el em contexto, Latindex, ¿no? que não tem de uma única legislaciones receita, tudo depende nacionales, do de contexto los de modelos de legislações financiamiento de la nacionais, ciencia que hay dos en cada modelos de región, que financiamento da ciência que afortunadamente en existem nuestra em cada región, região. pues Afortunadamente, son em nossa modelos que han região, resultado são bastante modelos que têm sustentables y que no resultado dependen bastante normalmente de sustentáveis, não financiamientos dependem de externos financiamento ni producen externos tampoco e produzem também, no conducen en general a las malas não, não prácticas levam às de más las revistas de práticas espurias, ¿verdad? das revistas Depende también de la de naturaleza de las estúdias e editoriales y também de las depende muito instituciones da natureza editoras, das de las políticas de editoriais, las universidades das también políticas das y de los sistemas de universidades evaluación, também, como dos todos sistemas sabemos. de O sea, avaliação, se como todos conjuntan varios conhecemos, se factores junta y hay que vários tomarlos todos fatores en cuenta e para temos avanzar que tomar precisamente todos hacia la eles em publicación consideração para libre de avançar cargos y na para evitar publicação que livre nuestros de editores, cargos nuestras e revistas evitar que os nossos tengan que editores e as revistas irse tenham por el modelo de cobrar que APCs. Por eso es de importante que en este querer seminario cobrar o participen APC. actores E é por clave isso de que é los sectores, importante de que los sectores nesse implicados en el tema. seminário Fernanda Weigel, que está aquí con também nosotros, una académica estejam participando abanderada pessoas del acceso chaves, libre temos y diferentes abierto, pessoas, uma acadêmica aqui ah, do acesso livre e como aberto, diríamos nosotros, de hueso também como colorado, ¿verdad? diríamos, de Con osso profundo colorido, conocimiento del panorama, com muito ¿verdad? conhecimento Con do Pedro panorama, Obando, que encabeza com con Pedro gran Obando, que profesionalismo el também proyecto de tem la muito Secretaría profissionalismo. de Ciencias, Ele Humanidades lidera o projeto da ciência e das Tecnología humanidades, e Innovación del de Gobierno de tecnologia México e para dar inovação no governo do reconocimiento México, e para dar um impulso a las reconhecimento ao revistas impulso editadas en el país. a Y essas Andrea revistas Appel editadas es no país. experto Andrea bibliotecario Appel, que também é um tecnólogo experto y gestor de información del Instituto de bibliotecário Información e Científica tecnólogo más da fuerte de la instituição región. de Y para informação fortuna científica mais nuestra, forte da coordinador de região. Latindex E en para a Brasil. nossa fortuna, também Ni ele é o hablar de Melissa coordenador Baraja, de bueno, que Latinx no representa la Brasil. iniciativa de E nem acceso falar abierto de de Budapest Melissa, y del que moderador, el estimadísimo Octavio também tem Alonso, um posto coordinador com general de isso Latindex. de Yo creo que Budapeste, e estamos nem en falar do muy nosso buenas manos. moderador, Bueno, Octávio Alonso. rápidamente, Acho que estamos em aunque muitas no debo boas hablar muy mãos. rápido, Rapidamente, decía apesar que eu que não no deveria hay falar muito receta rápido, única para evitar el estávamos falando modelo que APC, não tem uma pero receita hay única ejemplos para exitosos que evitar o vale la pena modelo APC, compartir. mas tem En alguns palabras de la modelos propia que têm Melissa, tido América sucesso que vale a Latina pena partilhar. ejemplifica lo que puede Como a mesma lograrse Melissa falou, a cuando América se da Latina prioridad a la comunidad exemplifica frente a la o que se comercialización. deveria ter quando Por lo mismo, será quando se importante dá o no lugar para a solamente el comunidade. diálogo entre los E por isso é ponentes, importante não só que o diálogo seguramente entre será muy os rico, sino ponentes, también los comentarios que los que de asistentes certeza vai podrán ser muito bom, compartir durante mas el também os debate, que pueden palestrantes, conocer mas algunos ejemplos também exitosos, o, pero también es bueno o escuchar de intercâmbio que otras experiencias tenhamos. no tan gratas o no tan É bom exitosas que hayan tenido. escutar de outras experiências Bueno, também bueno, que não será têm sido importante boas, no outros solo pontos de ese diálogo entre vista. los ponentes. E por isso é Les deseo importante entonces não mucho só éxito esse en diálogo entre os aras del acceso abierto palestrantes, no comercial senão com al conocimiento todos. científico. Então, Muchas damos gracias. com a bem-vinda a todos nesta Muchas gracias, convenção, Ana então. María, por Obrigada. esta introducción, Obrigada, en Ana donde Maria, por además essa se ha introdução, onde referido também a nuestros tres você fez panelistas, referência aos nossos três que efectivamente son especialistas panelistas en palestrantes, el tema que que nos são ocupa el especialistas. día de hoy. Antes de cederles la palabra, voy a hacer una Os introducción participantes general do al tema, painel, e antes de começar, compartiendo algunos datos sobre este vou fenómeno partilhar alguns del dados sobre APC esse en las revistas fenômeno do latinoamericanas. APC Bueno, na recientemente, el Latinoamérica. Guardian Bem, informó que el recentemente, número de revistas
Claridem informou que o número de revistas que cobram APC ou cargos por processar artigos na sua coleção aumentou um 6%. Esse incremento não é um fenômeno exclusivo das revistas já registradas, que têm um perfil específico. Na América Latina também se observa uma tendência sustentada na adoção deste modelo. Por exemplo, no diretório Latindex, que é de ampla cobertura, em 2022, identificamos 79 revistas que cobravam o APC. Para o final de 2025, esse número tinha subido a 526 revistas, quer dizer, mais de 6 vezes o número, não é? Esse incremento mostra uma expansão. E, apesar desse aumento, é importante mencionar que na América Latina, nossas revistas têm tido predominante a que não seja comercial, quer dizer, as revistas que não cobram aos leitores nem aos autores representam uma grande porcentagem no registro do Latinx, mas é fundamental fortalecê-las, melhorar sua visibilidade e manejar isso melhor, porque muitos autores continuam vinculando o acesso aberto com o pago do APC. Tem muitas revistas latino-americanas que têm um pressuposto limitado, com com orçamentos limitados, com uma fonte de dependência limitada. E para os editores, essa revista, o APC, tem sido justificada como uma estratégia. E, neste caso, a necessidade econômica pode até condicionar decisões editoriais e gradualmente indo mudando esse modelo que tem já caracterizado a nossa região. E também tem outro aspecto, que o cobro de tarifas também se relaciona com revistas que consideram mais em lucro. E nesse panorama é importante nos perguntar se a adoção do APC poderia colocar em risco a confiança, os princípios que historicamente têm visto o sistema editorial de América Latina e o que podemos fazer. Então, para falar um pouco disso, desses riscos no âmbito de América Latina e as diferentes estratégias para falar desse escopo, coisas que já foram apresentadas aqui por Melissa e Ana Maria. E então, agora eu vou dar a palavra para isso. Está dentro do ordem do programa. Cada um tem 15 minutos e vou indicar para eles, muito amavelmente, quando falte 2 minutos para o seu tempo de 15 minutos dar. Tenho muito prazer de começar com a Fernanda Belkin. Muito obrigada, Fernanda, por estar conosco. Muito obrigada. Primeiro vou aproveitar para perguntar se se escuta bem. Sim, dá para ouvir bem, também dá para ver a sua apresentação. Só colocar aí em modo de apresentação só. Agora acho que já, não é? Isso, aí já está bem. Podes continuar, Fernanda. Muito obrigada. Muito obrigada sempre por esses convites nessa rede de Latinx, que eu também sempre me preocupo por estudar e valorizar cada vez mais a América Latina. E para poder me restringir aos 15 minutos, o que eu fiz é, frente à pergunta do webinar, que são quais são essas estratégias para evitar que as revistas tenham APC? Eu vou pegar como exemplo 2 projetos que eu tenho estado trabalhando. E o primeiro tem a ver com essa pergunta aqui, que na Europa é comum. Qual é o modelo de América Latina? Porque na América Latina temos um ecossistema não comercial predominante do grupo das ciências, mas qual que é o modelo que permite que uma revista seja uma revista diamante dentro da América Latina?
Uma das diferenças principais que temos visto e que está na literatura de muitos estudos é que quando dialogamos entre a Europa e a América Latina, é o fato de que as revistas europeias predominantes têm sido revistas animadas por uma associação da sociedade que for, que é geralmente uma organização independente que não está relacionada necessariamente com a universidade e que tem um funcionamento da membresia, o pago de uma filiação que os investigadores fazem. Na América Latina, a maior parte das revistas significam tudo, a maioria estão relacionadas com uma universidade, estão ancoradas com uma universidade. E, porém, já não só em questões só de visibilidade, de poder ver em alguns portais e o conhecimento de dados que as revistas como são avaliadas, mas também do modelo universitário, um modelo de gestão que a maioria das universidades públicas tem. A segunda parte é esse do Diamond Future, essa aliança de universidades para gerar uma nova ferramenta de avaliações. E esperemos que isso aconteça a nível mundial, mas principalmente agora conosco. Bom, como sou a primeira, temos que falar um pouco do avanço do APC. Vou colocar aqui essa imagem que eu acho que mostra muito que o aumento das revistas de APC, mas também o aumento do valor do preço do APC para diferentes publicações. Os efeitos que isso tem tido como um tipo de brecha geracional, diferentes publicações com um aspecto predatório, uma falta de transparência, que vamos ver cada vez mais rápidas as publicações, mas o que me interessa aqui desse gráfico é que vocês podem ver aí o que está sustentado, está muito claro, mas a outra tendência é a tendência do crescimento das revistas híbridas, que também está crescendo o acesso. Isso se manifesta com muita fortaleza com disciplinas onde parece que vão publicar de uma maneira fechada para não pagar e depois eles simplesmente publicam como possam, distribuem dentro dos seus círculos já sociais. O que fizemos então, faz alguns anos, é gerar cartologias de revistas diamantes, não porque queramos desvalorizar a quem não tem essa referência, mas porque todos os projetos de avaliação têm a ver com revisar o que significa ter uma revista com um índice de um jeito de biblioteca internacional, pensar em revistas que são incorporadas através de uma avaliação, que tem uma avaliação quantitativa frente a outras revistas. Então, se temos algumas dessas revistas diamantes indexadas, e se nós pensamos os continentes, como se vemos alguns, estamos vendo os na América Latina, a nossa cartografia, que não é só aquele do estudo 2021, mas que aí mostra como tem uns problemas de áudio, desculpa.
Vemos aqui que o Brasil, então, está na cabeça dessas revistas por país. E aqui vemos o que são as revistas diamantes, quase 1.800. Mas se vemos aqui desse aporte, a maioria são revistas que não têm uma superposição com o diretório. E de quase a quantidade total de revista de 7.855 revistas, só 301 revistas não puderam ser identificadas no país. Isso significa que estamos pensando em revistas que, se calhar, não têm essa tendência. E qual é esse modelo, então, como eu mencionei, o modelo principal universitário não significa que não tem outras revistas na América Latina, porque existe no nosso universo de quase 6.000 revistas ingressadas na América Latina, que estiveram no projeto IVA. E o que podemos ver é que dessas revistas que estão interessadas, uma porcentagem menor tem a necessidade científica, são as mais expostas às ofertas de diferentes ofertas para que elas possam ser convertidas e adquiram esse novo modelo. Revistas com um alto APC, mas o modelo predominante da revista universitária é sobre como vai suministrar essas revistas, que em inglês se chama esse business model. E em espanhol é conveniente, ou poderíamos falar que o modelo de gestão. O que estamos vendo aqui é que os portais de universidade por país, com essa organização heterogênea, porque o portal universitário de algumas dos nossos portais maiores é só uma interface da web que se mostra, mas que é basicamente um jeito de visibilização. E aí vemos a centralização das revistas, universidades que, como vemos a Argentina, a Universidade de Buenos Aires, que são gestionadas de maneira centralizada, significa que é a universidade que dá o serviço de editoria profissional, o serviço dos apresentadores, etc. E encontramos diferente porcentagem de universitários, tendo no Brasil 264, como dá para ver aí. Continua com Colômbia, Argentina, Peru. E são todos números que estão refletindo diferentes instituições. Depende do país. Também algumas universidades privadas e a quantidade total de revistas que se administram através desses portais são 10.823. Nesse caso, vemos todas as revistas, tomamos todas. Por quê? Porque aqui vemos essa brecha que permite ver o esforço editorial das revistas que não estão ingressadas necessariamente nessas coleções. Dessas avaliações de revistas também mostra um conjunto de revistas que pode estar dentro dessa mecanicidade, que tem outras audiências, que podemos comparar aqui se vemos com o número que chegava a mais ou menos 6.000, 5.500, basicamente é duplicado. Então, olhem só o esforço grande que tem nas universidades latino-americanas, que são revistas revisadas por uma equipe de professores. E em total, essas 10.800 e pouco de revistas
vemos aí a divisão de universidades privadas, públicas. E aqui vamos dar um exemplo, especificamente essas universidades que têm uma maior quantidade, por exemplo, 236 em Buenos Aires, que reúne 5 portais. E se busca alguns que sejam com algum nível transversal. Aí também na Universidade de São Paulo tem um número alto. E a ideia é fundamentalmente ir encontrando qual que é esse modelo de gestão de cada universidade que maximiza os recursos que tem para essa tarefa para permitir isso. Só vou adiantar o que vemos aqui nesse número. Vamos comparar o que chamamos essas grandes universidades nas funções de editorias frente aos Big Cinco. O trabalho ainda não terminamos. E aí vemos a força das universidades. Bem, e isso eu não vou poder falar, mas muitos de vocês já conhecem isso. Mas basicamente a cartografia, podemos gerar uma ferramenta, um sítio web que possa permitir que nós vejamos essa inversão, poder separar a indexação, o índice de uma revista frente à avaliação que se faz. Se queremos melhorar a visibilidade e especialmente para essas revistas que não cobram o APC ou que sejam com modelos solidários de cooperação, é muito importante que os investigadores possam dar com alguma ferramenta esse novo modelo e que conheçam qual é essa indexação dessas revistas. Aqui podem ver o sítio web dos nossos estúdios e como estamos tentando de redefinir o critério sobre essa organização. E agora não vou poder falar de todos os sistemas, mas aqui vemos depois o link, o enlace para ver esses sistemas. E o objetivo desse sítio web, que já está bastante avançado, é contribuir para mostrar essas revistas que são tituladas pela comunidade que não cobram o APC ou que cobram pequenos APC porque se autofinanciam e que possam encontrar modelos mais colaborativos. E estamos muito perto de abrir esse sítio e agradecemos a toda a plataforma que tem esses recursos para a colaboração acadêmica e a colaboração de Latindex também, que nos permitiu incorporar nessa ferramenta revista e sim desde o CDN na maneira em que Latindex organiza isso. Quer dizer, vamos vendo como podemos também fazer esses informes de quais são o índice dessas revistas e que se alguma coisa caracteriza essas revistas é que muitas têm de 2 a 3 indexações e eu acho que com isso podemos colaborar com essa infraestrutura nessa ideia de redefinir o que é a qualidade da revista e assim ver essa ideia de excelência que nos levou a ver o valor da contribuição que tem. E as grandes poderes comerciais. E isso vemos agora também na revista e aumentos, diferentes revistas que têm aumentado esse APC. E esses mega journals
também perderam bastante o horizonte. E isso nos dá uma grande oportunidade e dá para a América Latina essa prova para poder orientar a quem tem que se referir ao mundo do acesso aberto. Então é isso. Vou deixar até aí. Eu agradeço muito. Muchas gracias, Fernanda. Muito obrigada, Estamos bien de Fernanda. tiempo. Estamos Muchas bem gracias de por tempo. acercarnos a los Muito resultados de obrigada este por nos estudio aproximar aos muy resultados relevante, deste porque, estudo como muito decía en la introducción relevante, general, porque, sí es como dizia na necesario introdução geral, difundir más y mejor é a las necessário revistas difundir de acceso mais e abierto melhor as diamante. revistas Nosotros de preferimos acesso aberto e de utilizar revistas de diamante, acceso que abierto nós no comercial, preferimos utilizar as pero revistas sí es de importante que se acesso enteren que hay un mundo aberto não de comercial. revistas Mas é bom que se saiba que tem um mundo de disponible para revistas los disponíveis potenciales para autores os en nuestros potenciais países y muchas de ellas autores em de gran nossos calidad, países como e las que muitos has deles de mencionado en los grande servicios selectivos qualidade, de como indexación. você mencionou, nos serviços Les seletivos comento de a todas las indexação. asistentes que las preguntas las dejaremos Que as para el perguntas final. deixaremos Voy a para o avanzar final. entonces Vou con avançar então nuestro segundo com ponente, o que nosso es segundo Pedro expoente, Obando, que é quien Pedro dirige Ovando, e que dirige este nuevo sistema esse nacional novo de sistema publicaciones científicas nacional de y publicação humanísticas de científica México, e y te humanística agradecemos de mucho, México, Pedro, e tu agradecemos muito, participación. Pedro, Y sin a más, tua te cedo la participação. palabra. E sem mais, te dou a palavra. Muchas gracias, Octavio. Muito obrigado, Bueno, Otávio. primero que nada, muy buenos días a Primeiro todas que y nada, bom dia a tardes, depende de donde todos. estén viéndonos, a Boa todas y tarde, todas las dependendo de personas que onde siguen vocês esta estiverem, transmisión. Quiero que seguem agradecer essa transmissão. profundamente a la Quero Budapest agradecer Open Institute Practice profundamente Initiative y a a Luisa Budapest Heinemann por la Open oportunidad de dialogar con los pela colegas oportunidade de tan dialogar destacados, com compartir el colegas trabajo que tão hemos estado elaborando destacados, mi trabajo, mi equipo de como trabajo está y yo en elaborando la Secretaría de minha Ciencia, equipe de Humanidades, Tecnología e trabalho Innovación del Gobierno de México. do Y Governo de vaya, México. es para mí un honor y un privilegio compartir la É mesa para con mim uma académicos tan honra destacados como compartilhar Fernanda Weigel a y mesa com Pedro Ovando, acadêmicos, cuyos textos y estudios he estado cujos revisando y textos me parecen sumamente estive relevantes revisando e me con parece los muito bom, muito pasaportes reveladores. que nos Com o permiten hacer passaporte, a desde crítica los aqui tomadores de decisiones y nos desde los permite funcionarios fazer de desde os gobierno. tomadores de También quiero dar las decisões gracias, da por nossa supuesto, al maestro República. José Octavio Alonso Dar Padilla y a Fernanda obrigado a Aparicio por la todos amable invitación a participar en este webinario pelo y convite vincular a feito por Index por el nós, respaldo y el e acompañamiento eu que nos ha vou brindado en el proceso agradecer de também a Tinder construcción por de este tudo que Sistema está Nacional de Publicaciones apoiando a Científicas y nós. Humanísticas. Para empezar, quiero situar mi intervención. Voy a Quero falar da hacer minha algunas notas y intervenção. para no excederme en el Preparei algumas quiero notas e não más bien demorar darle muito tempo. lectura, Vou tentar dar leitura no para extenderme en el tiempo. não me Quiero estender muito situar no primero tempo. que nada esta intervención Quero desde falar mi lugar de primeiro da enunciación como intervenção, funcionario público do y lugar la de labor enunciação como institucional de funcionário público implementación e as y la labores construcción de políticas institucionais de públicas para el implementação fortalecimiento de las e revistas nacionales a de política acceso PRI, abierto, que busca articularse que este busca sistema con este cambio de esse paradigma en sistema la com essa ciencia, mudança de paradigma orientarlas hacia un da buen ciência público y, digamos, até orientar a respondiendo sessão do a la público e vamos digamos, al derecho respondendo humano a la ciencia, un ao derecho humano direito por su humano da protección. ciência. De manera que las ideas que voy a De compartir con maneira ustedes que as son ideias que eu vou resultado de un trabajo compartilhar colectivo, é o digamos, resultado de um trabalho con mi equipo de coletivo, trabajo al interior de la CCT, pero más ampliamente, digamos, de un trabajo mais colaborativo de ampliamente um trabalho que hemos colaborativo sostenido con mundial distintos actores del ecosistema que de mujeres México sustivemos durante el año com pasado, diferentes durante atores 2025 y lo que va de este año. durante todo o ano Es passado. a partir, pues, de este trabajo É colaborativo a partir desse que nos ha trabalho llevado a colaborativo reflexionar sobre la que forma nos en que levou a debería ser o cómo ser refletir una política pública como desde seria un a enfoque política más pública, crítico y situado desde um enfoque que mais impulse la producción crítico, y situado, divulgación del que conocimiento científico en impulsione México de manera abierta como bien público, de forma reconociendo su aberta, integridad y pública no relevancia México, social y distanciándose reconhecendo a pues de sua las lógicas de integridade e manipulación o relevância parcial. social. A partir de aquí voy a Em- preparé unas láminas que Preparei voy a compartir umas con ustedes, lâminas, alguns pero slides que eu vou en compartilhar com vocês. PowerPoint no me PowerPoint. dejas ver cómo. Deixa eu só ver como que faz. No sé si no está habilitado, yo no estoy habilitado para compartir. Parece que eu não estou habilitado ainda para poder compartilhar a tela. Hola, sí, porque Olá. usted con el link se pone- Sim, porque você está no link. Quizá a lo mejor es la configuración, Pedro, ¿dónde Pode dice ser a share? configuração, onde diz share, puede ser compartilhar. la configuración de mi computadora, es una lástima Pode ser a que configuração do no meu voy a poder computador, porque é uma compartir. pena, porque eu não vou poder O sea, compartilhar. sí, Octavio, si se la comparte a usted y usted proyecta mientras.
No, bueno, no, digamos, Não, no hay problema. não é um Voy a problema. intentarlo una vez más y si no voy a seguir. Vou tentar uma vez mais e senão vou seguir. Mm, Sí, un tema de privacidad. Yo no estoy- Mm. Sí, me parece que es una lástima. Creo que Parece que é uma voy a pena. finalizar. Acho que não vou poder compartilhar. Mm. Bueno, qué lástima. Digo, tampoco son unas láminas Bom, no eram brillantes. umas lâminas, Voy a mas não voy a continuar, tinha si no, muito dados. no va a Vou alcanzar el tiempo y continuar, quizás porque más senão não vai dar adelante voy a tempo. poder E mais adiante, compartírselas después o ponerlas a disposición de todos los posso pôr à compañeros. disposição de Un gusto, todos. Pedro, adelante. El breve recorrido que plantearía en esta conversación abordará, por un lado, algunas de las implicaciones que han Algumas tenido los das modelos económicos de implicações que evaluación y teve o jerarquización del conocimiento, como ya un poco lo adelantó la doctora Fernanda Beigel. Y por otro lado, también E compartir por outro lado também las compartilhar concepciones críticas, digamos, del as movimiento de acceso construções abierto en nuestra críticas región y del que proceso está aberta na que nossa esto região e o implicó, processo digamos, la importancia que esto tuvo para la construcción de que la política complicou um pouco pública, desde el diálogo a con, con política las comunidades pública, desde editoras o diálogo que académicas que tivemos com desarrollamos en CECITI, ¿no? as comunidades El editoras cual, digamos, acadêmicas, dio como no resultado qual la conformación de la deu como primera etapa resultado del a Sistema conformação Nacional da de primeira etapa do Publicaciones, Sistema la Nacional cual de consiste en el Publicações, reconocimiento de a las qual revistas nacionales de consiste acceso abierto no no comerciales, reconhecimento das revistas y nacionais no termos con este comerciais, diseño, digamos, este diseño e com esse nos permitió desenho también incorporar nos algunas, permitiu nosotros le também llamamos algunas incorporar, alteraciones nós positivas chamamos a las algumas lógicas autorizações interpretativas de la evaluación de la positivas ciencia, que da nos permitieron avaliação da habilitar ciência, ciertos que indicadores nos situados y permitiu construir un modelo de habilitar evaluación alguns situadores, progresivo y cualitativo, digamos, alternativo a los modelos de digamos, evaluación basados en alternativa aos métricas modelos de cuantitativas de operação. impacto. Finalmente, voy a hacer un par de reflexiones Finalmente, acerca de vou por qué fazer um esta par de iniciativa y por qué el reflexões, Sistema porque Nacional de essa Publicaciones también iniciativa e puede o operar como una sistema dessa estrategia para evitar la publicação pode adopción de operar modelos como de cobertura que es la estratégia pregunta, para digamos, que é a pergunta geral que nos hicieron para que nos esta fizeram intervención. aqui. La reflexión inicial, es A importante decir que la reflexão reflexión inicial é inicial que dio importante pie, dizer digamos, a la que deu construcción pé nacional del Sistema à Nacional de construção Publicación geral México y que no definimos en la México Subsecretaría de e que Ciencia junto con la definimos doctora Violeta Vázquez Rojas junto com a Arreola, doutora titular de titular nuestra subsecretaría, fue da la nossa siguiente. Nosotros secretaria, pensamos que el foi a acceso al seguinte: nós conocimiento pensamos que es o una acesso ao decisión conhecimento política, é uma por lo decisão tanto requiere política de una e, política portanto, estable. requer de uma Como política algunos de ustedes saben, estável. la Constitución Como alguns de mexicana vocês reconoce en su sabem, a artículo Constituição tercero mexicana la ciencia como un reconhece derecho no seu humano artículo y en la ley 3º en materia a de ciência como ciencia um y direito tecnología humano. se establece como el Se acceso abierto a los estabelece como resultados de la o investigación acesso aberto financiados ao con resultado recursos das públicos. investigações Esto nos conduce de financiados manera pelos recursos necesaria públicos. Isso nos a impulsar un levou proyecto para de forma fortalecer las necessária a revistas impulsar académicas nacionales um desde la projeto perspectiva para ajudar soberana, as revistas orientada a concebir el conocimiento como un bien público. orientadas com conhecimento Esta como um bem determinación también público. implicó Essa determinação tanto também hacer un implicou proceso de construcción de esta por política fazer desde um abajo, desde processo de abajo, construção como dessa política se le para conoce, baixo, desde un enfoque não para situado cima, en el como se ecosistema conhece, mexicano, desde que um puede enfoque conectarnos en do la ciudadanía ecossistema y mexicano. a partir de la interlocución con los E a actores partir da digamos, de integração este ecosistema, los com editores, esse investigadores, ecossistema, os etcétera. editores, En este investigadores, punto etc. voy a detenerme brevemente para comentar que Nesse una ponto, vou reflexión más comentar que uma reflexão conceptual, ¿no? mais de ordem Los sistemas de conceitual, clasificación de las o revistas en sistema de México han classificação das formado revistas no parte de México una política de formaram evaluación parte de uma institucional política de que se estableció de desvaluação manera similar a otros institucional sistemas en Latinoamérica, que que durante parece las com outros últimas sistemas décadas na hasta América nuestros Latina, que días depois digamos, de algumas ha décadas até orientado os la nossos dias internacionalización de las orienta revistas vía a asociación en base de internalização das datos revistas internacionales em y a base de partir de dados indicadores de impacto internacionais basados e a partir de en métricas indicadores de citación. baseados nas métricas de Muchos de estos citação. trabajos, pues Muitos justamente, desses trabalhos, abordar muchos justamente, de la foi historia de la abordar construcción del muito da sistema de história calificación, han sido abordados por da filósofos qualificação, como Fernanda Beigel, elaborados Andrea Appel, Eduardo Aguado, Jake Naidorf y muchos otros colegas e muitos a outros quien contribuye a colegas. esta reflexión. A quem Algunos autores han contribua essa identificado reflexão, que las etapas alguns de la consolidación autores de los sistemas de revistas identificaram que as comenzó en los años etapas 80, en donde se que reconoce começou el nos anos papel de la 80, revista onde científica reconheceu o clave en el papel desarrollo científico das de los revistas como países, peças hasta una claves etapa de no internacionalización a desenvolvimento partir de dos la primera países até década a de este siglo, internalização, que implicó un viraje de las que políticas de implicou uma evaluación hacia viragem la das creación de políticas de sistemas de avaliação clasificación de até calidad criar que sistemas de priorizaron classificação de las revistas qualidade en base a datos de que corrección deram principal, principalmente UOS y Scopus. Ese fue también el caso de México.
esa centralidad de los circuitos de Essa comunicación centralidade dos científica de circuitos corriente de principal comunicação científica son claves para de entender corrente las principal tendencias são de las chaves para revistas de nuestra entender región a as adoptar modelos tendências de das revistas da publicación nossa comercial região, con una alta adotando modelos productividad de sostenida a publicação través del pago de APC. comercial através de Por pago de otro lado, APC. estos Por sistemas outro de lado, clasificación se esses articularon sistemas con de otros classificação dispositivos se de evaluación articularam de la com outros producción del conocimiento y dispositivos de las trayectorias e das académicas, trajetórias impactando las políticas acadêmicas, institucionales que impactando nas incorporan y políticas continúan hasta el institucionais día que de hoy, incorporam dando e continuam muy até o dia de significativo, hoje, muy dando um papel significativos muito los indicadores de significativo impacto como aos indicadores de indicadores de calidad, como impacto, sinónimos de calidad de la producción como científica. sinônimos de qualidade da Se han desarrollado construção muchas científica. investigaciones, justo como la que estábamos Desenvolveu viendo muitas en el trabajo previo de divulgações, la doctora como vimos o Fernanda, trabalho prévio da que doutora iniciaron muy Fernanda, importantes en este campo. El iniciou análisis, este análisis muito ha importante mostrado que nesse el campo. sistema Essa académico análise mundial mostrou que o opera bajo sistema una acadêmico industria de prestigio mundial construida durante baixa, décadas por los centros de producción científica del norte global, que han utilizado el factor de que impacto utilizaram o fator de impacto para la ciencia classificar y al a paper, digamos, ciência la e ao modalidad paper, textual del ou a paper, modalidade publicado textual más de en paper, inglés en revistas publicado em internacionales inglês como una moneda de nas cambio revistas para internacionais clasificar y como uma valorar. moeda Eso de lo ha troca, desarrollado muy bien la doctora Fernanda hoy. Por otro lado, como a doutora Fernanda decía falava hoje también muito bem. ya Também dizia ela, Octavio y otros estudios previos, como el de Ariana como Becerril, han Oitavo e mostrado outros una estudos tendencia reciente prévios, en las revistas de la que región, en mostram las uma revistas de tendência América Latina, recente que si bien nas aún no revistas son da muy América Latina, significativas, sí es que sostenidas, são es muito una segunda significativas, mas são que han sustentáveis, comenzado a adoptar el cobro de APC que como una começou forma a de optar sostenibilidad, de lo uma cual forma tiene de efectos no solo en sustentabilidade, las barreras a de qual acceso tem para los efeitos não autores por el somente pago nas de las barreiras de cuotas, acesso dos sino que además autores, tiene repercusiones en senão que rehabilitar também tem las uma comunidades de repercussão autores a publicar en otros idiomas a distintos del país de implementar origen, nas adoptando, por comunidades supuesto, e el impulsar interés de la lengua autores para dominante de la também fazer publicación isso, científica. não Y somente em también inglês, en la mas também modificación, sobre todo poder ir porque na esto es muy importante, muy modificação, significativo, es que esto muito también tiene como significativo, efecto la que isso modificación de também tem las como agendas de efeito a producción de modificação das conocimiento agendas de hacia produção temáticas de globales, digamos, conhecimento, descuidando fazer as temáticas las globais, temáticas locales más as relevantes y el temáticas abordaje de locais mais relevantes problemáticas nacionales prioritarias, ¿no? e problemas internacionais como En los prioritários também, temas de investigación como vemos nas de publicações, etc. los y las investigadores, ¿no? Justo en este contexto, digamos, Justo este nesse contexto contexto problemático, problemático, surge, digamos, la noción, ¿no? Cuando surge nos enfrentamos con el reto de que nos diseñar un enfrentamos sistema com o desafio de desenhar um sistema que por principio de cuentas que no princípio planteó un desplazamiento mostrava analítico respecto a ese um régimen de desplaçamento evaluación analítico institucionalizado, el cual frente à consistió, por un lado, en cambiar la desvalorização lógica centrada en para poder clasificar y mudar a jerarquizar a lógica las central revistas e bajo indicadores de jerarquizar as impacto revistas por un bajo modelo de evaluación orientado a indicadores de reconocer la impacto, diversidad de contextos, reconhecer a disciplinas, diversidade de regiones, contextos, condiciones disciplinas e regiões, institucionales y formas de producción del condições conocimiento institucionais e desde un formas de enfoque de produção de equidad conhecimento, e desde o inclusión, enfoque de manteniendo equidade la e integridad académica inclusão, editorial como mantendo a elemento central integridade en la práctica acadêmica editorial. na Construir prática en ese editorial. sentido una política pública a Construir nesse partir de sentido este uma política replanteamiento pública epistémico, es através decir, de desse desplazarnos de una lógica de replanteamento jerarquización epistêmico, y mudar clasificación a una de uma lógica de inclusión hierarquização a uma y de lógica de inclusão reconocimiento de la e de bibliodiversidad y demás, reconhecimento, exigió por principio de cuentas exigiu, por princípio de adoptar, contas, o sea, fijar un adotar, conjunto de principios conceptuales fixar o um principios conjunto de rectores que pudieran princípios articular conceptuais distintos que elementos del pudessem sistema, ¿no? El sistema articular desde los diferentes criterios de evaluación, elementos las de sistema, dimensiones, la desde os metodología critérios de de evaluación avaliação y también, digamos, e como los também, términos generales de la propuesta digamos, como nos política, ¿no? términos Los gerais da principios rectores política. que adoptó el Sistema Os Nacional, princípios que adotaram de esse Publicaciones es la sistema visión del nacional, conocimiento como un bien público, el acceso abierto no comercial como o acesso una de las aberto líneas centrales, como ¿no? uma das linhas Digamos, el eje centrais, estratégico de la producción académica, la como integridad, um eixo la integridad estratégico por, da digamos, en reprodução contraste con el acadêmica, a concepto de atividade excelencia o calidad, contrátil com o conceito la com diversidad, excelência e como qualidade, la a diversidad de formas diversidade, distintas de producción de conocimiento, de formas diferentes diferentes idiomas, de conhecer, el multilingüismo diferentes idiomas, y en general la diversidad em de las geral, formas, las prácticas textuales, a diversidade la das equidad, formas, das práticas la equidad y la textuais, inclusión y a finalmente la equidade da transversalidad inclusão como e a digamos, transversalidade, un elemento importante para articular que este é um sistema de elemento importante publicaciones para con otros articular esse sistemas de evaluación sistema de de la ciencia en la publicações Secretaría com de outros Ciencia. sistemas na secretaria. Este desplazamiento hacia el reconocimiento de la Esse bibliodiversidad desde una perspectiva de despraçamento equidad da requirió también diversidade pues, distinguir requeriu primero também, críticamente que primeiro, nuestro país, distinguir digamos, para criticamente que o seguir nosso como un poco país, en esta um noción pouco nessa, cartográfica, ¿no? Es decir, como de
nessa parte cartográfica, de cómo como um están mapa, distribuidas las revistas de como estão en nuestro país, distribuídas as están revistas no nosso concentradas, país en e como algunos estão de los estados concentradas, quizá digamos, con mayores como em recursos, alguns mayores estados investigadores y demás. que têm maiores recursos e Y para maiores ello realizamos investigadores un também. cuestionario E para para isso fizemos conocer las uma condiciones de enquete operación de la para revista. conhecer as Este condições. cuestionario reunió más de Essa 500 revistas enquete reuniu mexicanas y nos mais permitió de 500 caracterizar revistas nuestro sistema mexicanas como un marco e para establecer los pudemos, criterios y assim, resultados de evaluación. Posteriormente, además de fazer os este critérios de mecanismo de avaliação. campo, posteriormente, esta etapa diagnóstico Posteriormente, consultiva, realizamos essa cerca etapa 3 foros diagnóstico regionales en el consultiva, 2025 para desde conocer y 3 dialogar con las fóruns comunidades y nacionais otras para indígenas sobre conhecer sus propias e necesidades. dialogar com as comunidades sobre Como as suas próprias resultado de esta necessidades. primera etapa de Como diagnóstico, resultado el dessa primeira Sistema etapa, Nacional de Publicaciones o diseñó Sistema una Nacional de arquitectura y modelo de Publicações evaluación, el cual se centra en desenhou prácticas uma editoriales como la arquitetura integridad, la na apertura, la prática, na transparencia, la integridade, na relevancia. La transparência arquitectura de e estos na criterios relevância. dispersa una política de Esses inclusión y critérios biodiversidad para las dispersam cuales, uma como todo política de sistema de evaluación, es inclusão un e de mecanismo performativo que diversidade busca incentivar la e adopción de prácticas de ciencia que abierta, busca de relevancia social y con incentivar del conocimiento. o estudo de Esto dio como ciências resultado un modelo abertas. de 40 Isso criterios de deu como evaluación resultado integral, estructurados en de 4 40 dimensiones. Esta critérios era una de. lámina que les quedó a Isso deber, era uma lâmina que pero eu que, ia digamos, mostrar para está vocês, ahí muy bien expresado. esse slice, mas Pero eu não para pude finalizar, porque mostrar tengo muy muito. poco tiempo, E para finalizar, quiero porque tenho decir muito que, pouco no tempo, obstante, existen modelos quero de dizer que, não evaluación obstante, que, si existe bien o el modelo modelo de de evaluación tiene una avaliação dimensión política, en sí de uma mismo no dimensão opera como un política, mecanismo em si institucional mesmo con não opera agencia como um para mecanismo impulsar cambios en la comunidad institucional para impulsar académica-editorial, a por mudanças lo que na este modelo comunidade, se insertó porque más bien isso dentro de un instrumento de política foi pública que tiene esa colocado através de expresión um en unos instrumento lineamientos de política publicados pública de manera que tem um oficial en la alinhamento política del Estado publicado de de forma México este pasado oficial no Estado 27 de de México, mayo y que da nesse fundamento passado a la 27 de primera maio, e que dá convocatoria fundamento para à el primeira reconocimiento de convocatória revistas nacionales para o de acceso abierto en reconhecimento este das sistema. revistas de acesso Actualmente, aberto nesse esta sistema. convocatoria justamente está abierta Atualmente, y hasta el essa día de convocatória hoy, está digamos, el día aberta de hoy ha e até recibido o más dia de de hoje 600 postulaciones de revistas já fez nacionales mais de científicas o 600 humanísticas de acceso postulações abierto que serán de valoradas revistas bajo criterios del internacionais e modelo de evaluación nacionais cualitativa y que vão ser cuantitativa que hemos avaliadas desarrollado. através do sistema que nós Y en criamos. este punto, rápidamente E quiero, nesse para ponto, finalizar, rapidamente quiero quero tomar dizer, para regreso a finalizar, la consigna regressar con à la cual iniciamos, consigna ¿no? Con la cual iniciamos pela la qual charla, ¿no? iniciamos. El acceso al conocimiento es una decisión política y por lo O tanto acesso ao requiere una política conhecimento é de uma visão Estado. política, Y como una então política precisa de debe uma cumplir. política de Y como Estado. esta política de E reconocimiento como se essa traduce en una política de estrategia clara reconhecimento y se decidida traduz para numa contrarrestar la estratégia obsolescencia. clara para poder En el artículo primero de los mostrar o lineamientos que del queremos Sistema fazer. Nacional de Publicaciones se establece que el sistema es un instrumento de E política o pública sistema são destinado a la instrumentos evaluación y al de reconocimiento de las política revistas pública científicas de acceso destinada para abierto mediante la a forma conformación de un padrón aberta con para base de criterios de conformar integridad padrão académica editorial con el propósito de fortalecer el com modelo o de propósito de publicación no fortalecer o comercial modelo de y comunicação garantizar el acceso não libre y comercial e gratuito y equitativo garantir al conocimiento. o acesso Como decimos, livre, el primer gratuito artículo e de nuestro equitativo sistema, para todos, de esta, como diz o nosso del primeiro sistema que artigo do fue nosso reconocido ya sistema. por el Estado mexicano. E esse En el sistema já artículo foi 7, además, reconhecido se pelo definen Estado los mexicano. objetivos del sistema nacional. Artigo El primero, 7 fortalecer decide el os temas ecosistema nacional. de Primeiro, sistemas de fortalecer acceso no o comercial con el propósito ecossistema de promover de la acesso não acceso comercial gratuita del para poder conocimiento. mostrar Dos, o acesso reconocer a la isso. integridad académica y editorial de las 2. revistas de acceso Reconhecer abierto a no comercial integridade mediante el establecimiento de un modelo de acadêmica das evaluación inclusivo y revistas. soberano. Y tres, articular el Sistema 3. Nacional de Publicaciones Articular o con otras sistema políticas de evaluación de la com outras ciencia políticas de mediante la avaliação da valoración de las ciência, publicaciones nacionales mediante a de acceso abierto valorização no da comercial ciência dentro de los não sistemas de evaluación de comercial las trayectorias entre os académicas sistemas de y de avaliação da fortalecimiento de la trajetória investigación. e de fortalecimento. Finalmente, sabemos que la consecución de Finalmente, estos sabemos que objetivos a no puede Constituição alcanzarse por sí mismos, não pode sino que se alcançar deben por si acompañar mesma, de otras senão que políticas deve ser de acompanhada incentivos por hacia outras la labor políticas de editorial y al apoyo de incentivos las infraestructuras na públicas que apoio permiten editorial, sostener las revistas. Pero sin duda, que uno de permitem los elementos sustentar as clave para revistas. fortalecer la vía de Um dos avance es elementos justo el claves reconocimiento, ¿no? é Como se ha o expresado en diversas reconhecimento, ocasiones en foros internacionales como como já la se NACI expressou, o como la Cumbre de Acceso de Abierto de la formas Política de Evaluación diversas em pasado 10 vários de fóruns febrero en Kathmandu, en la internacionais. India, ¿no? Quiero cerrar esta exposición enfatizando que Quero la fechar essa construcción de esta exposição política pública nos enfatizando permite afirmar que a que es construção dessa posible, política pública nos es posible permite inscribir al afirmar que é interior de las possível instituciones y de una ir ao política interior das gubernamental, instituições una com uma política de política Estado, governamental formas, de digamos, como de Estado, resistencia com frente a formas las lógicas de tradicionales de resistência evaluación y a la entre as jerarquización lógicas y válidas comercialización de las na publicaciones, ¿no? análise e das Estas publicações. formas de evaluación Essas equitativa são abren paso a la imaginación de políticas Isso é o que abre hegemónicas, a passo la
para a imaginação das políticas e a avaliação editorial da parte das comunidades que sustentam as nossas revistas e possibilitam a circulação do conhecimento como via pública. Muito obrigado. Desculpa pelo assunto dos slides. A apresentação não era muita, mas não pude compartilhar.
e mais ou menos compartilhei o fundamento do que eu estava aqui compartilhando com vocês. Muito obrigado pela tua atenção. Pedro. Gracias por tu Muito obrigado, intervención, Pedro. que Obrigado ha dado pela sua una intervenção, visibilidad que más allá ficou de nuestro uma país visibilidade a mais esta além nueva do nosso país, política com essa soberana, nova que es un política cambio de soberana, paradigma, como bien lo has que é uma dicho. mudança e um Y cuando tengas paradigma. oportunidad, por E favor, quando tenha a comparte las oportunidade, por láminas, porque favor, comparte seguramente ahí querrán ver a cómo podemos apresentação agregar, conosco para que por possamos ejemplo, los também ver a diferentes apresentação e os elementos que se diferentes evaluarán elementos en este que se proceso avaliarão de nesse conformación del processo nuevo de Sistema Nacional conformação de no Publicaciones Sistema Científicas Nacional de de México Publicação bajo Científicas do México de este baixo, modelo en donde esse además modelo, se da prioridad onde o se además enfatiza se el acceso enfatiza abierto no o comercial, que es acesso el aberto, tema de nuestra não reunión. comercial, que é o tema Bueno, da sin nossa reunião. más, tengo el Sem gusto de mais, cederle la palabra vou dar a entonces a palavra nuestro tercer ao nosso panelista, terceiro panelista, André Luis Appel, del André INIC, Luiz Appel, un colega que además es, como lo dijo Ana María, coordinador Como nacional de falou a Ana Latinx en Maria, Brasil, ele é el o país que más coordenador revistas nacional do científicas Latinex no publica Brasil, en la o región. país que mais Entonces, revistas André, por científicas favor, tienes publica la na palabra. nação. André, Muchas por favor, gracias você por tem participar. a palavra. Muito obrigada por participar. No te escuchamos, André. ¿Me escuchan? André, não Ahora conseguimos te sí. ouvir. Sí, perfecto. Dá para me ouvir? Ok. Sim, escuta? É, Ah, que bem. Uma boa tarde, um bom dia a todas as pessoas que acompanham. Eu agradeço esse convite para poder dialogar sobre essa temática que nos é tão importante para a região. Eu gostaria de trazer um panorama das revistas, da infraestrutura da Rota Diamante no Brasil para as revistas da Rota Diamante. Então, vou trabalhar um pouquinho a partir dessa temática. Bom, antes de mais nada, eu gostaria de reforçar também, assim como a Fernanda fez, reforçar os efeitos da cobrança das taxas de processamento de artigos, que a principal delas, um dos principais efeitos é a exclusão dos autores, a impossibilidade de muitos autores participarem da discussão científica pela impossibilidade de pagamento das taxas. Temos também os preços inflacionados de APC, que vem crescendo a partir de muitas revistas, e isso aumenta ainda mais essa exclusão. Temos a concentração de recursos, né, a partir de pessoas e a partir de entidades que vão, recursos que são direcionados do sul para o norte global e acabam não podendo ser usufruídos no contexto do sul global. E um efeito muito perverso também é a abertura para revistas com práticas predatórias, com características de avaliação muito rápida, de avaliação suspeita, que estão mais interessadas no recebimento das taxas do que propriamente na avaliação dos artigos. Frente a esse cenário das APCs, algumas instituições, como a Gates Foundation, já vêm criando estratégias para a minimização dos efeitos das APCs. Então, tem-se já um movimento por parte dos financiadores, principalmente, para tentar minimizar os efeitos das práticas da cobrança de taxas. Por outro lado, a gente vê um aumento no número de revistas cobrando taxas, um aumento significativo. No caso brasileiro, eu trago aqui um estudo que nós realizamos no ano de 2019, em que nós identificamos 81 revistas que cobravam taxas a partir dos dados do DOAJ. E neste ano de 2026 já são 145 revistas que cobram taxas. Isso ainda equivale a cerca de 10% de todas as revistas do Brasil indexadas no DOAJ, mas já é um número significativo, um número que vem crescendo. E tem esse destaque aqui principalmente para o crescimento de publicações independentes, e que muitas vezes são podem ser taxadas como revistas com práticas duvidosas ou práticas predatórias. Então, esses números vêm crescendo a partir de diferentes contextos também de publicação. E aí, dentro da infraestrutura para revistas, para além das práticas de cobrança de taxas, e aí mais especificamente das revistas Diamante, eu fico feliz em ter
esse intercâmbio com a pesquisa da Fernanda Begel de identificar os portais de revistas como centros catalisadores para a publicação de revistas diamante. Aqui no Brasil, eles são muito significativos. A partir desse estudo da Carolina Dias, ela identificou 139 portais publicados por revistas por universidades e instituições públicas de ensino e pesquisa. Esses portais publicam cerca de 2.990 revistas, então é um número bastante significativo de portais atuando no Brasil, dando suporte à publicação das revistas do contexto diamante. Esses portais eles prestam uma série de serviços às revistas, entre eles assessoria e capacitação, controle, normalização, edição e indexação, esse controle do ciclo, né, esse controle da publicação como um todo, serviços de segurança e preservação digital, algumas até de marketing digital e outras de avaliação e métricas e relatórios, para geração de avaliação e métricas e relatórios para as revistas que fazem parte dos portais. Então, há aí uma série de serviços que são disponibilizados para as revistas que se associam a esses portais, que se alinham a esses portais de publicação. Desses portais identificados pela Carolina Dias, quais deles implementam políticas ou critérios de desenvolvimento de coleção, ou seja, critérios para crescimento, para ingresso de novas revistas, critérios para a saída de novas revistas. São 49 portais, cerca de 35% que aplicam algum tipo de critério, ou seja, eles já estão bem preparados para o crescimento, para a sustentabilidade mediante o ingresso de novas revistas. E esses portais eles são gerenciados principalmente pelas bibliotecas centrais ou setoriais, por diretorias ou pró-reitorias de pesquisa e pós-graduação, ou por editoras universitárias. Então, existe já núcleos específicos dentro das universidades, das instituições de ensino e pesquisa públicas, que favorecem a criação desses portais, que tem um cenário favorável para a criação desses portais. E eu trago aqui 3 exemplos de 3 universidades, de 3 portais que são bem consolidados no universo brasileiro. O portal da Universidade Federal de Santa Catarina, da Universidade Federal do Paraná, a UFPR, e da Universidade Federal de Campinas, da Unicamp. Todos esses portais foram criados no início dos anos 2000. Eles já têm aí uma longa trajetória de atuação. Contam com dezenas de revistas, o da UFSC com 45, o UFPR 78 e o Unicamp 33 revistas ativas, já são bem consolidados, e todos eles têm alguma atuação da biblioteca universitária. Todos eles contam com a gestão principal pela biblioteca universitária. E eles são organizados a partir também de conselhos deliberativos ou consultivos, que serão responsáveis pela avaliação das novas revistas ou pela exclusão de revistas que não se alinhem aos critérios dos portais. E algumas contam até com equipes técnicas para dar suporte àquelas atividades previamente mencionadas. Eu analisei os critérios comuns para ingresso e permanência nesses portais, e aí eu vou dar um panorama aqui do que esses portais exigem para que as revistas permaneçam ou ingressem como entidades desses portais. Uma natureza dos critérios está ligada à gestão e o vínculo institucional. Então, para ingresso no portal, as revistas elas devem ter como responsável alguém do quadro permanente da instituição. É importante que alguém da instituição seja representante dessas revistas. E também um vínculo com alguma unidade de ensino, com alguma unidade seja de graduação ou de pós-graduação. Eles também exigem padronização técnica e identificadores digitais, identificadores persistentes. Então, o ISSN é uma regra para todos os portais, a adoção do OJS também, assim como muitos desses portais funcionam a partir do próprio OJS, então essa adoção ela é condicionante, ou seja, se uma revista ainda não está no OJS, quando ela ingressar no portal, ela vai
ter que utilizar, e ela vai ter que utilizar para gerenciamento do fluxo editorial, ou seja, esse fluxo editorial, se ele era realizado por e-mail ou por fontes externas, ele vai ter que ser passado a ser realizado a partir do OJS, do Open Journal Systems. E todos requerem também a implementação do identificador DOI, Digital Object Identifier, assim como o ORCID para as publicações, o que garante uma qualidade, uma qualidade aperfeiçoada em termos de gestão de metadados para esses portais. O fluxo editorial e a avaliação científica também são características exigidas, e, nesse sentido, eles exigem a preponderância de artigos originais. A preponderância de artigos originais. E que esses artigos sejam com foco nas pesquisas originais, ou seja, então a ideia é que sejam artigos, revistas prioritariamente científicas. E eles também exigem pontualidade e periodicidade na publicação. Em termos de internacionalização, idiomas e metadados, os portais exigem bilinguismo dos metadados, que todos os artigos devem sair, no mínimo, o título, resumo e palavras-chave, além do idioma oficial da revista, que em muitos casos será o português, eles também obrigatoriamente devem ser disponibilizados em inglês. E isso facilita muito a indexação e a internacionalização desses portais, das revistas que fazem parte dos portais. E a avaliação por pares também é condição essencial em todos os portais. Ou seja, não há possibilidade de revistas que não realizam avaliação por pares, então isso já elimina uma série aí de práticas predatórias por parte das revistas. E, por fim, critérios de ciência aberta, ética e transparência. As revistas devem ter políticas claras e visíveis em relação aos autores. Foco, escopo, temática, avaliação e aspectos sobre conduta ética devem estar explicitados na página pública do periódico. Também devem estar presentes as condições de direito autoral e de acesso aberto com as quais as políticas, com as quais as revistas se alinham. E todas elas devem ser de acesso aberto. A cobrança de APC não é necessariamente restringida, porém ela deve ser clara, ela deve ser muito bem explicitada no portal da revista. Embora, mesmo com a cobrança de APC, a revista vai continuar recebendo o apoio e o suporte da equipe técnica de cada portal. Algumas considerações sobre o uso desses portais. Eles oferecem uma infraestrutura de qualidade para publicação de periódicos em universidades do Brasil. Então, existe essa infraestrutura garantida a partir dos portais. A exclusão de taxas ela não é obrigatória, mas também não é incentivada, certo? Você não limita a cobrança de taxas, mas também não vai incentivar, porque você justamente oferece serviços e um suporte às revistas que não contam com a cobrança de taxas. O acesso aberto é imperativo, né, para todas as revistas, para todos os portais, e há um foco muito grande na qualificação e na qualidade das publicações, ou seja, antes mesmo de buscar indexadores, os portais já garantem um rol mínimo de critérios para que as revistas sigam. E uma outra possibilidade também de fomento às revistas diamante no Brasil são os editais para apoio os editais de apoio, os editais que oferecem recursos financeiros de apoio às revistas. Eu fiz um rápido levantamento aqui junto às fundações locais, as fundações estaduais de apoio brasileiras, para verificar quais apoiavam, quais dispunham de editais específicos para financiamento de publicações ou de revistas científicas. E eu identifiquei 6 estados brasileiros que já disponibilizaram algum tipo de apoio entre os anos de 2013 e de 2026. Esses estados estão distribuídos nas regiões brasileiras, Norte, Nordeste, Sul e Sudeste, e com exceção do Centro-Oeste, só nenhuma fundação do Centro-Oeste brasileiro já fez algum tipo de edital. E os estados que disponibilizaram algum tipo de edital foram o Amazonas e Espírito Santo em 2025, Minas Gerais em 2017, o Paraná em 2024, o
Piauí em 2021 e o Rio de Janeiro, neste ano mesmo de 2026, já dispõe de algum edital. Há uma baixa oferta ainda desses editais, né, considerando a extensão territorial brasileira, são 27 estados, então esses estados poderiam, além dos 6 que já dispõem, poderiam investir também nesse tipo de incentivo, considerando que há um volume elevado de periódicos no Brasil, e a oferta também tem se dado em intervalos muito amplos, desfavorecendo a continuidade de ações nas revistas. Ou seja, se uma fundação oferecer um edital, por exemplo, no ano, é esperado que ele oferte no ano seguinte para que a revista continue aquelas práticas que aquelas ações que ela iniciou a partir da premiação num desses editais, para não sair nesse prejuízo na periodicidade das revistas. São essas as considerações que eu gostaria de apresentar. Muito obrigado e fico à disposição aí para o debate. Muchas gracias, André. Te agradecemos mucho además que te hayas ajustado al tiempo disponible. Muito obrigado, André. Te agradecemos também que tenha se apegado ao tempo. Como estamos ao tempo, vou pedir para que de uma vez possamos ver as perguntas no chat. Algumas perguntas foram específicas, outras vou fazer aqui abertas para perguntar. Depois dessa sessão de perguntas, vamos poder ver essa oportunidade de ter uma última intervenção de cada um dos nossos panelistas, sim? Dos apresentadores. Uma pergunta Uma pergunta aqui que nos fala. Nos perguntam. A ver. Cláudia Sandoval pergunta. Cláudia Sandoval pergunta como poderia uma revista recentemente anexada no Corpus e Webs of Science sustentar os custos como avaliação sem abandonar o modelo de acesso aberto diamante? Um APC pequeno seria uma alternativa ética viável ou existem outros modelos mais apropriados? Algum dos panelistas gostaria de responder aqui a essa pergunta? Fernanda, por favor. Sim, eu acho que justamente essa pergunta que fala da difusão das intervenções que fazemos, e tinha outra pergunta sobre esse tipo de cobrança de APC no Brasil. E esse pequena cobrança de APC que pode chegar a ser de algumas circunstâncias de uma revista, de uma associação científica que se busque autossustentar numa orçamento, uma quota pequena, ou diretamente um APC. Mas geralmente o grupo que faz essa contabilidade tem a ver com a instituição da editoria. Aqui estamos partilhando a ideia de que a anclagem de uma universidade permitiria, de uma maneira solidária e cooperativa, cuidar dessa fase da editoria, e acho que aí cobra um pequeno APC. Essas poderiam ser diamante, que poderia chegar a alcançar esse nível. Gracias, Fernanda. Obrigada, Fernanda. Duas outras petições. Se o André pode arrumar um eco que tem na sua que dava para ouvir a sua intervenção. E depois, Pedro, se é possível que você possa partilhar a sua apresentação no chat. E para Pedro, tem uma outra pergunta muito direta e bem interessante que disse: por que na convocatória do novo sistema não tem tido lugar para as revistas de divulgação? Por supuesto, compartiré la presentación. Claro, bom, vou partilhar com certeza essa apresentação assim que eu puder. E também toda a informação também, aí vou colocar aí no chat.
que muito desse chat que eu ia partilhar está no sítio web das publicações, que de qualquer maneira é de acesso para todos. Os nossos critérios e tudo isso. Porque vemos essas revistas de espaço de divulgação, difusão. Tem a ver com a parte política. A primeira é que o primeiro objetivo é fortalecer o sistema de produção científica e acadêmica profissional. Temos visto nos últimos anos, no último reporte de Almasi, vimos que o número de revistas nacionais de acesso aberto que têm estado dentro desses circuitos, como Latindex, ou algumas revistas mexicanas que estão na base de dados, tem abaixado em número. Faz 6 anos, o México estava em primeiro e segundo, depois do Brasil, no número de revistas científicas reconhecidas, nacionais e internacionais. Isso mudou, abaixou a produção acadêmica e também o suporte. Isso se deve ao suporte e o sustento que temos que tem as nossas revistas recebido. E aqui vemos o desejo de querer retomar esse papel dessa produção científica para estar não só nos primeiros lugares, mas também estar nessa discussão global de base de dados regionais e tudo isso, de tal jeito que a primeira missão que nós temos que atacar no sistema é tratar sobre a produção científica e sobre essas diferentes áreas de conhecimento. Também reconhecemos nessa área de ciências que muitas dessas revistas são muito importantes, mas sem dúvida é outro tipo de dimensão, está em outro espaço para a apropriação social do conhecimento, que nesse momento a Secretaria da Ciência não é que não queira ou não possa impulsar, mas que ia precisar de um esforço duplo. Por um lado, não só por um objetivo central de fortalecer uma publicação, mas porque as revistas de publicação têm suas próprias características, têm suas próprias dinâmicas, têm que ser avaliada abaixo outro modelo, outros critérios de interoperabilidade e além, mas que são dirigidas a outros públicos, tem que considerar outros critérios de avaliação para ver se tem estratégias de apropriação social, em que comunidades estão chegando, como estão sendo conectadas para fazer essa possibilidade de diálogo com diferentes atores sociais, de tal maneira que deveríamos fazer outro diagnóstico para essas revistas de divulgação, que nesse momento não podemos duplicar o esforço da construção de uma espécie com duas características tão específicas. Essa foi uma das decisões que tomamos na Secretaria, que tem a ver com essa produção das ciências especializada e também pelas capacidades de gestão social. E essa área que está ao meu cargo e a Secretaria não podíamos atender isso de uma maneira tão robusta, onde pudéssemos ver só todo um espaço. Muito obrigado, Pedro, muito claro. Tem uma outra pergunta específica para a Fernanda. Selena pergunta se entre as publicações se existe diferenças entre o impacto das publicações de acesso diamante entre as do Sul e o Norte global, em caso que sim tem alguma diferenciação, quais você acha que são os fatores que causam essa diferença? Ou se teria as mesmas condições? Não sei se dá para ouvir bem, o microfone do meu computador está um pouco baixo, mas eu estou tentando me aproximar mais. Acho que tem um prejuízo que as revistas diamantes, ou que as de Sul têm menos impactos que as do Norte. E realmente eu comparo com as revistas de Alemanha. O ano passado tive a oportunidade de fazer um estudo de uma revista alemã. Muitas são diamante
e como estava publicado em alemão, como era um idioma minoritário, não tem estudos que demonstram isso, que as revistas Diamante do Norte, ou até algumas delas, pode ser que estejam nesses sistemas ou não, mas algumas podem ter algum maior impacto no fator quando se incorpora nesses sistemas comerciais. Com o conjunto de técnicas, até de empresas, e é melhor falar do impacto quando nos referindo a alguma coisa específica, por exemplo, o impacto citacional ou o impacto social com essas comunicações nas audiências, com as revistas de medicina que têm uma enorme quantidade de leitores, de enfermeiros, enfermeiras, médicos. Não tem estudos para reafirmar o que você está falando, tem uma ideia, uma presunção, mas não tem realmente a ver se são de acesso diamante ou não, mas com quanto estão insertadas na comunidade, esse reconhecimento. Então, como essa relação entre Muchas gracias, visibilidade Fernanda. Tenemos otra pregunta e é interesante isso. Sim, muito para obrigada, dirigida Fernanda. a los tres panelistas, quienes quieran Dirigida aos três opinar, panelistas, y se quem quer refiere opinar, a esta que se propuesta de refere a Cielo, que ha esse adoptado la propósito de nomenclatura de la céu, contribución al costeo de que publicaciones, ¿sí? tenha Para el caso de revistas adotado a de acceso abierto que nomenclatura de declaran que contribuição son de custo sin de fines de lucro, publicações ¿no? para os casos em Y que dizem que são sem fins quien hace la pregunta, lucrativos. Tatiana, lo justifica en el Então, a sentido pergunta de la da ausencia o Tatiana é: discontinuidad de políticas excelentes de apresentações, financiamiento gostaria público de para ouvir a este tipo opinião de dos revistas, panelistas ¿no? sobre a proposta do Entonces, si E-Cielo de ustedes estoy adotar a seguro que nomenclatura lo conocen, contribuição aos me custeio gustaría de escuchar publicação para os rápidamente cada casos em uno de que os ustedes. periódicos de acesso Pedro aberto sem fins tiene lucrativos la mano levantada, necessitam comprar entonces valores adelante, para Pedro. sobreviver. Gostaria de ouvir vocês, acho que vocês todos conhecem. Gracias, Pedro tem a mão Octavio. levantada, Me pode parece una falar, pregunta muy Pedro. relevante y pues nos pone, que nos Bem, ha acho puesto que a é uma nosotros pergunta también muito también relevante en el modelo, en la discusión, digamos, con los colegas e é del importante que Instituto Clínico nós Asesor a também definir qué es, vejamos ela e a qué tan discutamos chiquito e es que un APC possamos para que no definir sea comercial que tão y pequeno cuándo é esa um APC para frontera que não que dividiría un seja comercial. CCP de un Qual é essa APC, ¿no? fronteira De que cobro divide um por APC contribución com um a un CPC, cobro um lucrativo, ¿no? Y CCP, creo que esa a, discusión no está, a uma no está cobrança todavía bien, lucrativa? bien, Acho que essa bien cerrada, discussão ainda bien não está conceptualizada. totalmente Y por supuesto, fechada hay ou elementos importantes que ha conceptualizada, aportado, por e tem ejemplo, alguns Cielo elementos en sus guías, importantes ¿no? que o Cielo, por ¿no? exemplo, De mencionou na reconocimiento de sua cobros guia a de las contribuciones reconhecimento que de nosotros hemos cobros, adoptado porque nos de parece como muy contribuições que nós temos clara y que nos da adotado, una guía porque achamos como que é para muito poder claro e que diferenciar, dá ¿no? uma Este tipo de guia para cobros. Un diferenciar factor muy importante essas para eso es el tema de cobranças. la Um fator muito transparencia, ¿no? Es decir, importante é o tema da cómo se transparência. transparenta ese cobro, los Como rubros se para vê los essa cuales se transparenta, transparência desses rubros, las descripciones específicas de a as quién está dirigido esse descrições dinero y cómo se emplea. específicas Y en ese, digamos, de a quem en está ese, dirigido esse este dinheiro e conjunto de como criterios vai de ser transparencia, nosotros utilizado. hemos, en Esse la conjunto convocatoria de hemos recibido critérios, pues, nós distintas na convocatória revistas, temos publicaciones, visto digamos, tanto de sociedades algumas científicas como de revistas, instituciones públicas, publicações, en donde ah, esa barrera es muy grande. O sea, si onde en estas vemos que hay tem mucha um tipo de heterogeneidad. barreira, O sea, hay um desde obstáculo cobros muito muy grande. pequeños hasta cobros que Tem parecen cobranças lucrativos. Y muito además, pequenos e hemos outros muito también, altos es que muy parece importante que para nosotros é no para solo lucro. ver el E é monto, para nós também sino cómo se importante não ver refleja en las só o monto, publicaciones. mas Si es como un isso se monto en una revista que reflete publica nas 8 artículos al semestre o publicações, 30. se é Entonces, uma en donde revista se que publica multiplica, ¿no? 8 Ya por este mês pequeño cobro por ou un conjunto de 30 artículos artigos mucho, por muy alto, mês. un volumen alto de artículos, Se te é um habla de que volume no es alto que de haya un artigos aporte onde a se la fala que sostenibilidad, não é sino que que tem toda um la operación aporte, editorial de la uma revista, el colaboração pago para a de las personas, debe sustentabilidade, estar mas sostenida o por ese pago pago. das pessoas Entonces, parece si que bien a está lo mejor no es lucrativo, sustentado por ya no es esse una pago. contribución, Então, parecería más apesar bien de un que modelo para sostener completamente já precisamente não é la tanto de institución lucro, é que para actual, sustentar esa uma revista, instituição parece que ya que no está parece que aportando, está parece que aí, todo el já não sostenimiento é que tiene que ver está con ese cobro. dando Entonces ya no es uma un cobro a colaboração, la senão que o contribución, sino sustento un cobro total directo, digamos, al é por mantenimiento, esse. donde entonces Então, la institución, la uma responsabilidad cobrança institucional, para esto que nos sustentar. hablaba Fernanda de esta
Isso que falava a Fernanda, dessa colaboração para sustento da revista, parece que se perde que uma unidade sobre essa cobrança de sustento. Eu acho que é muito importante que possamos aprofundar esse conhecimento para ser muito meticuloso para os análises dessas revistas e acho que temos que aprofundar melhores análises para poder fazer essa diferenciação entre CCP e APC. André, Muito adelante. obrigada, Pedro. André, pode falar. Sim, é preciso lembrar que mesmo com a mudança da nomenclatura, esse tipo de cobrança ele ainda acaba excluindo autores que têm dificuldade para pagar, por menor que seja a taxa, né? Então é importante lembrar desse aspecto da exclusão dos autores. E talvez uma saída interessante em relação à definição do valor, né? Como o Pedro colocou, é complexo definir esse valor e a variação é muito grande em relação a várias revistas. Pode ser a definição em relação ao que a revista oferece, né? Dependendo do tamanho da sua operação, a quantidade, não só a quantidade de artigos, mas o que ela oferece para os leitores, o que ela oferece para os autores em termos de serviços de indexação, de tradução, de equipe trabalhando, divulgação e marketing. Uma das coisas que as revistas que cobram altas APCs acabam fazendo muito é um marketing ativo dos artigos também. Então, esse tipo de operação é que talvez poderia ser utilizado para definir o tipo da contribuição. Gracias, André. Tuvimos problemas para escucharte en los últimos Muito segundos, obrigado, pero André. creo Teve um que pequeno hemos momento onde escuchado parou, tu opinión mas eu acho que casi igual completa. Ana María, entendemos adelante. quase tudo a sua opinião. Ana Maria pode seguir em Sí, frente. gracias. Aunque no soy Sim, muito panelista, pero obrigada. sí me gustaría compartir con ustedes una Eu gostaria de experiencia partilhar com vocês específica uma que yo creo que experiência puede específica que eu servir acho que también de pode modelo para algunos servir como editores. modelo para alguns Es que, editores. bueno, habría que empezar por decir que Teríamos que es começar por difícil falar que establecer la línea é complicado divisoria estabelecer a entre linha de comercial divisão y sin fines de lucro, e comercial o e con sem fines de fins lucro. lucrativos Y ou com además puede empezar la fins revista lucrativos. diciendo que Poderia a revista começar falando cobra que muy poco y al rato cobra cobra muito más, pouco etcétera. Bueno, e eso ya lo depois começa a conocemos, lo cobrar hemos vivido. mais. Isso Lo mejor es que já o no cobre. conhecemos e o temos Eso sería vivendo. lo O melhor mejor. é que não cobre. En la revista Isso mexicana de é o melhor. física, que No es México, a editada por una revista de sociedad, física, que é editada por uma sociedade, lo que se hace o que se es faz é que dirigirse a los, se dirige digamos, los financiadores o los directivos aos de las financiadores, aos instituciones diretivos das cuyos instituições, investigadores suelen usar onde os la revista investigadores como usam as coautores, no solo revistas como como lectores, autores, não y só como que son leitores, conscientes del e beneficio são que eso conscientes significa do porque no tienen benefício que que isso pagar significa, APCs. porque não tem que pagar Entonces, APCs. eso ha convencido a Então, muchas de las isso instituciones convence as diferentes a apoyar instituições financieramente la revista, a porque se dan apoiar cuenta de financeiramente a que es revista, realmente porque muy poco percebem lo que é que muito tienen que dar pouco a cambio o de que lo tem mucho que que dar reciben, que es em mucho troca menos de lo que muito que tienen que dar recebem, para que é financiar muito menos do que parcialmente la tem que dar revista para mexicana de física, financiar a que lo que revista están gastando las mexicana de mismas física do que estão instituciones, gastando son as mesmas universidades y centros de instituições, investigación, que são para universidades e centros de pagar los altos investigações, costos para que pagar os significan los altos APCs custos que para significam os revistas comerciales APCs que son para con as fines de lucro. revistas comerciais que Entonces, ese têm modelo fins funciona, nos ha lucrativos. funcionado E esse bastante bien. modelo funciona e Eso tem es todo. funcionado Gracias. bastante, então por isso eu queria partilhar. Muchas gracias, Ana María. El tema ha sido muy interesante. Pedro, ¿quieres Sim, intervenir muito de nuevo? obrigada, Ana Maria. Pedro, você queria falar alguma coisa Sí, de novo? adelante. Con micrófono abierto, por favor. Una brevísima acotación que Já tiene que tem o ver microfone aberto, con sim. esta, Breve. pues eso, esta inquietud por el tema de
Sobre essa inquietude sobre a possibilidade não de inclusão da revista, que tem alguma cobrança, uma parte importante do nosso sistema, a convocatória do reconhecimento, para poder dar a visibilidade às revistas, é que uma instituição como a Secretaria de Ciências de um país é que reconheça essas revistas. Mas nós também, para ingressar a esse sistema, também exigimos uma carta de corresponsabilidade da instituição. Isso nós achamos muito importante desde o início. Não são as revistas individuais que postulam e vão se integrar, mas também são as suas instituições que a postulam. E por isso que queremos que o mecanismo, por um lado, possa ver que que a instituição e as suas autoridades vão se integrar a uma revista, a uma política de ciências, e se tem então esse compromisso e vemos que essa incidência como Secretaria de Ciência e que as instituições possam ter essa corresponsabilidade é muito importante, considerando o que vimos conversando ao sistema de acesso. Muchas É gracias, isso. Pedro. Como decía, el debate ha sido muy interesante. Hay algunas preguntas que lamentablemente no voy a poder transmitir Muito bem, a tem los algumas panelistas perguntas por que já não cuestiones vou de poder tiempo. Estamos continuar a por 2 questões de minutos tempo. Estamos a de 2 dar por minutos terminado el webinar, de con terminar lo o cual webinar, nada más me resta pelo agradecer qual só a gostaria de Fernanda, a agradecer a Pedro y a Fernanda, a André Pedro su e André participación, desde luego también a a Ana sua María, participação, y Ana Maria cederle la também, palabra a claro, e Melissa dar a Hageman palavra para el para a cierre. Melissa Adelante, Melissa, por para o favor. fecho. Melissa pode falar. Wonderful. Thank you so much for this rich discussion. Muito obrigado Thanks to a todos por Octavio, essa our discussão tão speakers, enriquecedora, as well as our interpreters, a and especially Otávia, all os of you nossos for palestrantes, os participating. intérpretes The e todos recordings vocês of por the participar. webinar in the 3 As languages will be gravações do made available webinar through nos the 3 idiomas vai estar BOAI's web disponível através do YouTube BOI, channel, excuse me, and a do summary canal of the de webinar will be YouTube, posted e on um the resumo BOAI's do website. webinar So vai thank you estar all again, and we look no forward to site organizing também. another webinar in the future. E muito Thank obrigada a you. todos e temos vontade de poder Gracias, organizar outro Melissa. para o Hasta futuro. luego, Ana. Todos, muito obrigada a todos. Gracias a todos. Hasta luego. Obrigada a todos, até mais. Thank you.